E aí pessoal, tudo bem? Hoje começando mais um clássico versus clássico. Hoje vai ser um pouco diferente, não vai ser tanto uma disputa tão acirrada assim. Eu vou falar de dois filmes que marcaram a infância de muita gente, principalmente o pessoal que cresceu ali nos anos 80, 90 assistindo Sessão da Tarde. Esses dois filmes passaram muitas vezes lá. Eu tô falando de Goonies, de 1985, dirigido por Richard Donner, e Conta Comigo, de 1986, dirigido por Rob Reiner. Eu só quero dar aqueles recadinhos básicos de que se você não é inscrito no canal, se inscreva. Isso vai estar ajudando a gente. E eu sei que quem me escuta aí, quem me ouve aí, quem me vê, é um pessoal muito fiel, então valeu aí a atenção, gente. Eu vou fazer primeiro umas pequenas notas de produção dessa vez, né? E aí eu vou falar dos dois filmes, contar mais ou menos a sinopse de cada um e a interação entre os personagens e esse tipo de comparativo. Então, vamos lá para os filmes. Escolhi esses dois filmes porque eles marcaram muito a época. Fizeram parte da minha infância e, tirando a nostalgia, são bons até hoje. Apesar deles terem um clima diferente, eles são parecidos na estrutura. Goonies é sobre garotos que vão sair em uma jornada para encontrar um tesouro perdido. E Conta Comigo sobre garotos que vão sair em uma jornada para encontrar um menino perdido. Além disso, eles saem escondidos dos pais e são proativos. E ainda por cima tem o Corey Feldman no elenco principal dos dois filmes. E os dois têm uma trilha sonora excelente. Goonies foi um projeto da Amblin, lançado pela Warner, e teve uma produção executiva de Steven Spielberg, que fez a história, que co-dirigiu algumas cenas com o Richard Donner, que afirmou, né, o Donner afirmou que quando a molecada estava junta era quase impossível controlar eles. O roteiro, né, quem fez o roteiro do filme foi o Chris Columbus. Conta Comigo é notório que é uma adaptação do conto de Stephen King, The Body, produzida pela Act III e distribuído pela Columbia. E a princípio seria dirigido pelo Andrew Lyne. Vocês imaginam o cara de 9 semanas e meia de amor fazer esse filme? Pois é. Mas ele precisava de férias depois de ter feito 9 e meia semanas. Então aí eles encontraram o Rob Reiner, que foi o cara que acabou dando foco para a história, porque eles estavam um pouco perdidos ainda, e ele sugeriu que a história se centrasse no Gord, que na verdade ele disse que é como se fosse uma preparação para a construção do próprio Stephen King. Então eu vou começar a falar então dos Goonies, né? Os Goonies são um grupo de garotos de Astoria. Entre eles está o Bocão, o Chunk, que é o gordinho, Dado, ou Data, né? No original. E também os irmãos Wash, né? O Michael Wash e o Brandon, que tem um dilema, porque a hipoteca da casa onde eles moram está para ser executada. E aí eles não têm nada, né? Não tem como pagar. Acabam mexendo ali no sótão da casa e eles encontram um dobrão de ouro em um mapa do lendário Willy Caolho. Esperançosos por encontrar um ouro perdido, os mais jovens amarram o Brandon, que estava achando que aquilo era uma bobeira, né? Ficar esperançoso com aquilo. Amarraram ele e foram para aventura. Coincidentemente, o mapa os leva a um restaurante abandonado, onde a família Fratelli usa como esconderijo. Eles são criminosos que são mostrados no início do filme. Após se desvencilhar, o Brandon sai à procura do seu irmão e encontra no caminho as duas amigas dos Goonies, a Andy e a Steph, que também vão se juntar à aventura. Eles conhecem os Fratelli, ficam um pouco assustados e fingem que vão embora. Aí os Fratelli saem e eles acabam entrando dentro do restaurante novamente e acabam encontrando um túnel que fica debaixo da lareira. Só que antes de todos entrarem, o Chunk fica um pouco para trás e acaba sendo preso porque os Fratelli acabam voltando. E aí ele é interrogado em uma cena engraçada quando um dos irmãos fala que quer saber de tudo, e o Chunk chora e começa a contar todas as bobagens que fez durante a vida, até aquele momento. Depois acaba sendo preso junto com outro irmão dos Fratelli, o Slot, né? Que é uma das figuras mais conhecidas do filme. Os Fratelli seguem o túnel e vão atrás dos Goonies. Nisso, o Chunk faz amizade com o Slot, que os liberta
E Chunk, depois de chamar a polícia, segue pelo túnel também junto com o Slot. Aqui, todos passam por vários desafios dignos de Indiana Jones. É nessa parte que o filme se assemelha demais aos filmes do Spielberg. É legal que a narrativa dá um espaço para interação entre eles. E os momentos de ação são bem legais, assim. Tem momentos que a Andy tem que... Tem um momento lá que a Andy tem que decifrar umas notas musicais, e se ela não tocar certo, o chão onde eles estão ali começa a cair. E também tem uma cena engraçada na hora que eles pegam umas dinamites achando que são velas e acendem elas. O filme é bem leve e divertido, sem muitos questionamentos, é aventura pela aventura. Todos acabam encontrando o navio do Willy Caolho, inclusive os Fratelli, que os capturam no momento em que todo mundo está enchendo o bolso de joias, e os colocam na prancha do navio. Nisso, o Chunk e o Slot chegam para salvar todo mundo, no melhor estilo Capitão Blood, né, que é mostrado no filme também. Um dos Fratelli acaba mexendo nas moedas de ouro lá, tinha umas moedas de ouro lá, que o Mickey falou que aquelas moedas pertenciam ao Willy, porque ele considerava que o Willy era o primeiro Goonie. Aí, quando eles mexem lá, todo o local começa a ruir e todo mundo escapa. Aí lá na praia tá todo mundo, a polícia, os pais de cada um deles estão lá, e até o cara da hipoteca tá lá também, né? E, enfim, por sorte, eles conseguem... O Mickey tinha pego umas joias ali e colocado no lugar da bolsa de bolas de gude dele, né? Então isso acabou salvando todo mundo ficou feliz. E o mais legal de tudo ali é as crianças acabam protegendo o Slot, ele acaba virando um mascote, vamos dizer assim, da equipe. E a cena final é fantasiosa e inesquecível, porque o navio pirata sai velejando os mares ali sozinho. E o filme tem um elenco carismático e divertido. O que é a metade, né, de um filme bom é você gostar dos personagens, né? Eu tenho o Corey Feldman, foi um astro mirim dos anos 80 com muito carisma, que sabia fazer um personagem bocudo ou encrenqueiro sem ser afetado, né? O Jeff Cohen faz o Chunk, que era o tipo gordinho atrapalhado que se vê em muitos filmes, né? Naquela época, principalmente. Tanto na primeira cena que ele aparece, ele tem que fazer uma convulsão bizarra lá, porque esqueceu a senha do grupo. Mas é um personagem bem legal e que, por ser meio desajeitado, é o primeiro a fazer a amizade com o Slot. Então isso acaba casando ali com o roteiro. O Ke Huy Quan, que é mais conhecido como o Shot Down do Indiana Jones, está aí também. É o Dado, que é o inventor do grupo. Ele não tem tanto espaço como os outros, mas se mostra bem valoroso quando aparece, né? Como na cena em que ele usa o óleo que sai dos tênis, ou nas cenas que ele utiliza uma luva de boxe automática, ou uma dentadura automática também. É bem divertido isso aí. Ele ser o inventor ali, essa parte fica bem bacana ali. Os irmãos Wash são vividos pelos Sean Austin, o Sam do Senhor dos Anéis, que faz o Mickey, o líder dos Goonies, e o Josh Brolin, que faz o irmão mais velho, o Brandon, que só quer ficar malhando e querendo dar uns catos na Andy. A Andy é a team leader, que sai com o cara mais babaca que tem no filme, mas ela gosta mesmo do Brandon. E é vivida pela atriz Carrie Green, que fez mais TV depois, né? E a outra menina do grupo é a Steph. Quem faz é a Martha Plimpton, que não quer estar lá no grupo lá, mas acaba tendo um rolinho lá com o Bocão lá e ela acaba entrando de cabeça no grupo, né? Os Fratelli são feitos pelos irmãos Francis, que é o Joey Pantoliano, que eu fiquei pensando que ele sempre foi careca, né? O Jake, que é o Robert Davi, que só fazia vilão no cinema naquela época, eu acho que até hoje ele faz vilão, né? Tem uma cara muito característica, assim, de vilão. Só que aqui ele tá num tom mais cômico, assim. E é ele que a família resgata no começo do filme. O Slot, que quem vive é o falecido John Matsuzaki, que é um personagem deformado e com um certo atraso mental que fica preso no porão e só fica assistindo TV. Mas ele tem um bom coração, né? E a mãe da quadrilha vivida pela atriz Anne Hansey, que nessa época fazia muito papel de velha megera, né? Ela é bem assustadora e eles são bem caricatos, assim, todos os personagens, os vilões ali são bem caricatos. Esses personagens são mais um ingrediente ali
nessa aventura bem frenética, assim. O filme é bem aventuresco, meio fábula que permeava nos anos 80 e aqui está no seu auge, né? O grande filme infantil, esse aí é o auge, né? Dos anos 80. Agora eu vou falar de Conta Comigo, Stand By Me. Em Conta Comigo, o Gordon, que quando criança é vivido pelo Will Wheaton, o Wesley Crusher do Star Trek New Generation, e adulto pelo Richard Dreyfuss. Então, o Gordon ele lê no jornal que seu amigo de infância, o Chambers, foi morto em um restaurante após tentar apartar uma briga. Nisso entramos nas memórias do Gordon até o verão de 1959, na cidade de Castle Rock, onde se passam todas as histórias de Stephen King. Lá conhecemos 4 amigos. Além de Gordon e Chambers, temos o atrapalhado Vern e o encrenqueiro Ted, na busca de um corpo de um menino que saiu e desapareceu chamado Ray Brower. Então a gente segue a história do Gord, aí já no flashback. O Gord recentemente teve o irmão morto em um acidente de carro. Quem faz seu irmão em flashbacks é o John Cusack, e sua família está totalmente estruturada. O Gord não sente o amor do pai, e na maior parte do tempo fica calado e pensativo. Ele só sente a vontade quando está com seus amigos. O Chris Chambers, quem vive é o River Phoenix, ator incrível que também foi uma grande estrela e que hoje as pessoas falam: nossa, o Joaquim Phoenix tinha um irmão ator. Ted Duchamp, Corey Feldman de novo, e o Vern Tessio, que é o Jerry O'Connell, que as pessoas falam: olha o Joe e as Baratas. Esse último passou 9 meses procurando o dinheiro que ele enterrou debaixo da varanda. E é nesse momento que ele ouve o irmão dele mais velho conversar com um amigo a respeito de um garoto desaparecido que ele teria visto o corpo desse moleque num local meio distante ali da cidade, né? Perto da linha do trem, perto de um rio. Só que o irmão dele não chamou a polícia porque ele estava com medo, porque eles tinham acabado de roubar um carro, né? Então ia abrir alguma suspeita ali e o cara não ia conseguir aguentar. E aí o Vern acaba contando para os amigos e eles acham uma ótima ideia eles serem tipo eles encontrarem o corpo do garoto como se eles fossem alguns heróis, assim. Eles iriam virar heróis da cidade. No meio disso existe um valentão, o Ace, que é vivido pelo Kiefer Sutherland. O irmão do Vern é da gangue do Ace. E aí tem uma pequena rixa com o personagem do Chambers. Eles também, mais pra frente, vão resolver ir atrás do corpo, né? Aí começa aquele filme de aventura que todo mundo gosta de ver, e que não como o Goonies, onde existe o frenesi da ação física. Esse aqui já é mais aventura nostálgica, que seria mais palpável, né? Do tipo assim, como por exemplo, a cena que eles fogem do ferro velho de um cão, que todo mundo falava: nossa, o cão morde, o cão mata e não sei o que, e quando eles vão ver o cão lá que tá perseguindo eles lá, é um cão comum, assim, até rola lá no chão. Lá. Ou mesmo na cena em que eles vão atravessar uma ponte e o trem aparece, eles têm que correr. Nessa cena, os meninos não estavam conseguindo atuar bem, o Richard Donner, o Robbie Reiner, perdão, começou a brigar com eles de verdade lá. Então, quando você vê eles chorando lá, eles estão chorando de verdade. Também tem a cena famosa dos 4 caindo lá no pântano lá e enfrentando umas sanguessugas lá que até tem lá no saco do Gord, né, que acaba desmaiando. Cena bem clássica também. E também uma das cenas mais legais também é a cena que o Gord conta a história do garoto Hugan, um menino obeso que participa de uma competição de comedores de tortas. E acaba planejando a vingança perfeita. Porque o Hugan é ironizado e avacalhado porque ele é gordo, né? Todo mundo fica zoando ele. Até os velhinhos lá da associação, o apresentador, as mães de família, todo mundo fica zoando o cara. E aí ele acaba sabotando ele mesmo no meio da competição, quando ele tá bem cheio lá, e começa a vomitar. E isso causa um mal-estar em todo mundo. E todo mundo começa a vomitar. Então essa cena é bem engraçada, bem famosa também, né? Do filme. Entre essas aventuras, a gente vê o Ace e sua gangue descobrirem e querer ir atrás do corpo. E é uma cena também engraçada porque o irmão do Vern e o outro cara, eles tentam guardar segredo, só que ele é daqueles caras que sempre ficam contando segredo pra todo mundo e pede segredo, mas eles mesmos não obedecem à própria lei, né? Então, aí eles acabam descobrindo desse jeito. Eles acabam encontrando o corpo, né? O grupo do Gord, os meninos ali acabam encontrando o corpo, só que eles veem que não é uma coisa muito heróica, eles acabam ficando com pena do rapaz. No meio disso, o Ace chega com a gangue ali, tem um impasse ali, e o Will Wheaton
num momento de bravura, acaba apontando uma arma, porque essa arma pertencia ao pai do Chambers, que ele tinha roubado lá no começo. Antes deles saírem, eles roubaram uma arma. Ele roubou uma arma para manter de segurança ali. E o Will Wheaton acaba pegando a arma ali. E aí tem o filme que você vai ver o Will Wheaton dando um carreirão no Jack Bauer, né? E é interessante que o Ace pergunta: você vai atirar em todo mundo? E ele fala assim: não, só em você. Nisso a gangue vai embora e os meninos resolvem apenas dar uma ligação telefônica anônima ali e informar sobre o corpo. Os 4 voltam para Castle Rock e separam-se pelo caminho. O flashback termina, a gente descobre que eles ficaram se vendo cada vez menos, né? Até perder quase que contato. O único que o Gord ainda tinha contato era o Chambers, porque eles depois estudaram juntos, né? Mas quando começa o filme ali, já faz 10 anos que o Gord não encontrava o Chambers assim, então é isso. E já adulto, o Gord tornou-se um escritor famoso, encerrando seu livro com a frase: nunca mais tive amigos como os que tive quando tinha 12 anos. Jesus. Alguém tem? Depois de finalizar o texto, ele vai brincar com o filho dele e o amigo do filho dele lá. E o filme acaba com a música Stand By Me. Assim como o Goonies, aqui o elenco é excepcional. O Will Wheaton está brilhante como o Gord, um rapaz que não tem a mesma fama do irmão. Todo mundo fica jogando na cara dele durante o filme que ele não é que nem o irmão, que ele podia ser atleta que nem o irmão. E ele só se sente bem mesmo ali com o pessoal. O River Phoenix, né, como o Chambers, como eu disse. Eu vou falar uma coisa do River Phoenix, cara. Ele ensinou o Joaquin Phoenix a atuar. Então é só isso que eu falo, tá? Hoje em dia, eu acho que assim, se ele continuasse a carreira dele, se ele não tivesse morrido, ele seria um cara tipo do tamanho do Leonardo DiCaprio, por exemplo, assim. Cara gigante, um cara que desde quando surgiu sempre foi notado, foi indicado pro Oscar, um monte de coisa assim. Então um cara super respeitado, então ele sempre continuou daquele jeito. Então ele ia ser um grande astro mesmo. Até hoje a gente ia ficar ouvindo falar dele, então é uma pena mesmo. A amizade dele, do personagem dele com o Gordon é muito palpável e rica. Que ele que dá conselhos pro Gordon seguir a carreira. Não, você sabe escrever, você sabe contar história, você tem que ser um escritor, você não pode desistir. Seu pai não te ama porque ele não te conhece. É uma frase bem famosa também do filme. E ele tem um trauma porque a família dele era só de tranqueira e ele um dia roubou um dinheiro lá da escola lá e ele devolveu esse dinheiro. Só que ele devolveu o dinheiro para um professor que acabou usando o dinheiro para outras coisas. Então ninguém perguntou para ele o que aconteceu de verdade. Então é bem marcante isso aí no personagem, bem rico. E o Corey Feldman, novamente, o fim da época, né? Ele era o fim da época. Fazendo o Ted. Ele é um personagem complexo também, porque o pai dele é meio malucão, assim, batia nele, estava internado no hospício, e ele quer ser um soldado, né? Ele quer extravasar toda essa raiva sendo soldado, ou um comando, coisa desse tipo, assim, e ele tem alguns momentos de descontrole, como na cena que o cara do Ferro Velho provoca ele. E o Jerry O'Connell faz o gordinho atrapalhado da vez, que é totalmente preparado para qualquer coisa que eles vão fazer lá no filme. O Kiefer Sutherland faz o Ace e sempre é uma ameaça quando ele aparece, porque ele tinha 19 anos e já era bom nesse tipo de papel assim. Ele também nos anos 80 ele fez bem o tipo assim, nos anos 90 também ele sempre fazia o papel do bandidinho ali. E ele era muito bom. E é esse o quinteto que a gente acompanha com muito carinho, e o filme tem em nenhum momento cai, sempre interessante. O diretor sempre tem um ângulo ou movimento de câmera diferente. Enfim, para entreter todo mundo. Esse Conta Comigo. Por fim, são 2 filmes de aventuras juvenis bem famosos e bem interessantes, mas eu acho que na linha de chegada o Conta Comigo ganha do Goonies, porque acredito que seja uma experiência a mais. É um amadurecimento dos personagens, de quem está assistindo. Então eu acho que é um critério muito grande. Isso aprofunda, ele aprofunda mais os personagens. Então isso é um critério que é muito importante. Então eu acho que Conta Comigo é melhor. Mas e você? Qual que você acha? Conta Comigo ou Goonies? Qual o seu filme preferido entre os dois? Até a próxima. Valeu!